Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero sim que estejam todo mundo bem. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre um livro, gente, que ele é muito necessário, muito importante. Não é à toa que no título aqui da thumb deste vídeo eu disse que é um livro mais importante do momento. Na verdade, essa nomenclatura não era só para despertar a atenção de vocês no tocante a engajamento, esse tipo de coisa, mas de fato porque eu queria transmitir essa mensagem, que é um livro muito necessário. E o livro em questão é A Família Mandaible, da autora Lionel Shriver, publicado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Lionel Shriver é a mesma escritora de Precisamos Falar sobre Kevin, que por sinal é ainda um dos meus livros favoritos da vida. Quem não conhece a autora, eu quero já dizer que esta escritora é uma escritora assim fantástica, que tem um potencial, gente, literário de fazer você roer por dentro, sabe? Porque é uma escritora assim impecável, que tem uma prosa assim impecável. Não é à toa que Precisamos Falar sobre Kevin é um livro que impactou muita gente. Eu sei que é um livro que ele também tem um público específico, não é todo mundo que se identifica com a escrita dessa autora, por ser uma escrita muito minuciosa. Quando ela vai discorrer sobre um tema, ela aprofunda muito, ela adentra muito nos detalhes. Diferente de Precisamos Falar sobre Kevin, né, que é um livro que vai, né, contar a história da Eva, que é uma mãe que narra ao marido, né, por meio de cartas, o comportamento do filho que comete uma atrocidade, né, em massa. Então, diferente disso, este livro aqui é um livro que ele tem áreas distópicos, né, ele é uma distopia, e ele vai falar sobre um apocalipse econômico que assolou os Estados Unidos da América. Família Mandaible é um livro que vai contar a história de uma família, né? E uma curiosidade é que Mandaible no inglês quer dizer mandíbula, né? E isso me fez associar o nome a um tipo de distopia que retratasse zumbi, né? É uma coisa assim mais visceral, né? No tocante à palavra. Mas não é uma distopia com zumbis, esse tipo de coisa, mas uma distopia sobre dinheiro, sobre economia, sobre o caos que se tornou os Estados Unidos por volta dos anos 2029 a 2047, que é o tempo aqui em que se passa a história. Então aqui a gente tem uma história futurística. Os Estados Unidos está quebrado, né, com a chegada de um novo presidente, um mexicano que assumiu a presidência ali da República, algo que não deveria de acontecer, porque nos Estados Unidos a regra é que quem se candidatasse à presidência devia de ser um nativo, né, devia de nascer em solo americano. A chegada desse novo governo, que trouxe ali propostas muito insanas ali para o país, o dólar ele foi substituído por uma nova moeda chamada Bancor, eu acho que é assim, Bancor. Isso fez com que várias empresas quebrassem, isso fez com que a inflação do país fosse nas alturas. As pessoas não conseguiam manter despesas básicas, bem básicas mesmo, como produtos de higiene pessoal, por exemplo. Comida então nem se fala, né? E então a economia dos Estados Unidos se torna um grande caos, e isso fez com que várias pessoas deixassem o país, algo que não afetou somente os pobres, tá? Mas os ricos também. Muitos ricos aqui quebraram, como no caso aqui da família Mandaible, que é uma família muito rica, uma família de 4 gerações. O patriarca dessa família se chama Douglas Mandaible, que é um homem de 97 anos, muito rico. Os filhos e os netos desse homem almejam, né, com muita expectativa, receberem a herança, então, do patriarca dessa família. Essa família se divide, né, em parentes mais próximos, parentes mais distantes. Parte dessa família mora no Brooklyn, e a história já começa contando sobre essa família, que é a família da Florence, uma personagem aqui. E a Florence, ela trabalha em um abrigo para sem-tetos, é a única da família, inclusive de toda essa geração de família aqui, que ainda mantém um emprego, sabe, e recebe um salário. Então a história já começa mostrando ali por volta dos anos 2029, já o estado, né, que os Estados Unidos se encontra devido a esse despencar da economia. E é um período em que esse governo, com a desculpa de salvar a economia, de reerguer a economia, acaba confiscando todos os bens das pessoas. Então objetos de valor, ouro, tudo que as pessoas tivessem, que quando tivesse assim algum valor, era confiscado, né, por esse governo. Isso fez com que inúmeras empresas quebrassem. As pessoas, né, que tiveram de abrir mão das suas propriedades, como casas, bens, eles não conseguiram
deixar o país por causa disso, né? Muitas pessoas estavam deixando o país, mas não eram todos que conseguiam, de fato. E aqui, então, a autora vai delineando cada membro dessa família, que é uma família muito grande, como eu disse aqui, até chegar nos mais próximos ali do patriarca dessa família, que acaba assim, abrindo mão também dos seus bens, vendendo casas para poderem sobreviver, né? E acontece que todos eles vão se refugiar na casa da Florence, que seria a mais simplesinha ali dessa família, né? Que não seria necessariamente pobre, mas que morava ali no Brooklyn e que já estava vivendo assim condições bem precárias, né? Eles já estavam racionando água, estavam economizando comida, né? Estavam praticamente tentando sobreviver, né? Era isso que dava para fazer devido à situação. Então toda a família vai se refugiar na casa da Florence e aqui a autora ela começa a trabalhar essas dificuldades de relação da família, né? Essas dificuldades ali no relacionamento, cada um com uma perspectiva diferente, cada um com um intelecto diferente, com uma forma de enxergar a economia. A autora que levanta várias discussões sobre economia, algo que pode tornar um pouco cansativo, né, para alguns leitores, porque ela adentra mesmo na questão aqui do tema sobre economia, taxas, porcentagens, enfim, ela entra em várias coisas, mas ao meu ver foi algo assim que trouxe muito verossimilhança para a escrita, sabe? Para quem já leu algo da autora sabe o quão ela aprofunda aqui naquilo que ela escreve. E esse livro me trouxe a sensação de estar acompanhando uma história real, sabe? A escrita da Lionel Shriver é uma escrita muito real, ela consegue criar personagens e desenvolver personagens de uma forma que nos faz parecer assim que a gente está de fato acompanhando algo que aconteceu na história, sabe? Então é impressionante. Esse livro aqui, ele pode-se dizer que esse livro aqui ele é um 1984 moderno, sabe? Este é o segundo livro da autora que eu li, né? Como eu disse, eu li Precisamos Falar sobre Kevin e agora este daqui. Embora as propostas sejam totalmente diferentes de um livro para o outro, mas Lionel Shriver é uma escritora que ela consegue escrever tudo muito bem, sabe? Se ela pegar para escrever uma ficção científica, ela vai escrever uma ficção científica incrível. Se ela pega um romance, cara, ela escreve muito bem, sabe? Fico embasbacado com a criatividade literária, com o potencial literário que essa autora tem e que ela carrega em suas obras. Não é um livro fácil, como eu disse, não por causa do tema em si, mas pela forma como ela escreve. Às vezes a gente vai ter frases longas, não é aquele tipo de texto assim de uma sentada só, sabe? Muito pelo contrário, cada linha aqui que a autora escreveu te faz refletir muito, sabe? Ela tem uma escrita muito inteligente. Eu fico impressionado na forma como ela coloca isso fazendo críticas e ao mesmo tempo muito sátira, e o potencial frasal aqui, sabe, dela é muito inteligente, impecável mesmo, impressionante. E aqui nessa história ela faz muitas críticas, é um livro assim que ele quebra muitos tabus acerca do dinheiro, nos faz refletir muito sobre como o dinheiro influencia nossos relacionamentos, na nossa forma de viver, inclusive nos nossos sentimentos, né? Aqui a gente vê pessoas que outrora estavam assim, em uma posição muito confortável, muito alto, bem aquele padrão americano, classe alta, e de repente essas pessoas se veem em uma situação de caos e de miséria. A autora mostra aqui como essas pessoas lidavam nesse tipo de situação. Esse livro ele chega a ser uma exposição também do caráter americano, no tocante à vaidade de ser americano, de fazer parte dos Estados Unidos e de ser uma nação referência e de ser o país número 1, sabe? E com a chegada desse novo governo, com o dólar que saiu de cena, os Estados Unidos, os americanos não se viam mais com credibilidade, né, para manter esse ego acima de tudo. É algo que acontece aqui, disputa entre Estados Unidos e China, né? Os chineses cada vez mais ganhando território, comprando tudo, americanos cada vez mais entregues e convencidos de que eles já não eram mais referências e de que eles, né, precisavam de deixar o país para conseguir, né, um estilo de vida mínimo possível, sabe? De modo que eles pudessem sobreviver mesmo. Essa família vai retratar essa sobrevivência em meio ao caos. Aqui a autora ela vai desenvolvendo os personagens
com o passar dos anos aqui, conforme as coisas vão acontecendo. Como eu disse, é uma história que se passa em 2029 a 2047. Em 2029 a gente tem membros dessa família que ainda são crianças e que mesmo assim já tinham uma capacidade intelectual para discutir temas como economia. E aí os anos vão se passando, 2032 até 2047, em que eles já estão adultos, já estão formados em faculdades. A perspectiva deles também mudaram, sabe, com o passar dos anos. Então ela desenvolve muito bem os personagens, ela é muito profunda, ela adentra bastante aqui. O que me surpreendeu muito, porque o livro, gente, ele é muito visceral, ele é muito original. A escrita da autora aqui é algo que eu não vejo, sabe, em quaisquer livros, né? É um potencial que é difícil de encontrar, de fato. Se você nunca leu nada da autora, eu indico que você leia alguma coisa, né? Como eu disse, não é fácil. Os livros dela geralmente começam muito lentos, são muito densos, né? Ela vai adentrando do fundo, mas depois ela vai costurando tudo de uma forma assim que te deixa embasbacado. É um livro no qual ela vai mostrar, através dessa família aqui, que protagoniza a história, esse medo americano de não ser o número um, de não estar em evidência, de não ser aquele país superpotência e de ser escravizado, né? É um livro que vai abranger vários temas, sabe? Gente, sério, se a gente pegar isso aqui para discutir, eu acho que dá, assim, nossa, horas e horas e horas de bate-papo, sabe? Porque tem muita coisa incrível aqui. Vai falar sobre a implantação de chip, governos totalitários, governos controladores. Nós teremos aqui discussões sobre gênero, sobre racismo, xenofobia. Os americanos aqui se veem em total descrédito, né? Até mesmo para outros países. Ninguém quer comprar nada dos Estados Unidos, ninguém quer vender nada para os Estados Unidos. Quem conseguiu sobreviver a esse caos eram ricos, né? Que eram chamados aqui como ultra ricos, né? Eram pessoas que faziam parte dos grupos mais elitizados e eles conseguiam sair do país, mas quem ficava tinham de arcar com a situação ali da economia e fazer de tudo para sobreviver. Família, gente, que chegou no ápice da derrota, né? De uma classe muito confortável despencou para miséria total. Eles passaram fome, muitos tiveram de roubar. O mais impressionante aqui é como a autora trabalha as relações aqui, né, desses parentes, né, alguns próximos, alguns mais distantes, e com as diferentes perspectivas e pontos de vistas aqui. Ela mostra o quão o dinheiro ele mexe com a gente, né? Ele influencia, né, nos nossos relacionamentos, como eu disse aqui, nos nossos sentimentos e na forma que nós lidamos com a vida. Um livro que ele traz discussões como, por exemplo, devido, né, a essa quebra dos Estados Unidos, a inflação que subiu, várias empresas quebraram. Por exemplo, se eu tenho uma televisão, né, e de repente, sei lá, alguma coisa ali nessa televisão quebrou, eu não consigo mais comprar uma peça para substituir e, enfim, consertar o meu aparelho porque a empresa que vendia, que fabrica essa peça quebrou, né? Então aqui a gente vai ver muito isso, o quão essas mexidas, né, na economia atrapalha, né, um investidor, um empreendedor, uma empresa, enfim. Enfim, é um verdadeiro apocalipse econômico, sabe? E foi um livro também que me fez refletir muito, considerando, né, a nossa atual situação, uma inflação alta, os preços, né, das coisas assim lá em cima, gasolina muito alta, comida muito alta, enfim, tudo muito caro, passagem, enfim, gente. Querendo ou não, é um livro que traz essa reflexão se o nosso futuro, né, como retrata a história aqui, não está tão próximo assim, porque de vivermos isso, né? Aqui, gente, as pessoas não tinham dinheiro para comprar assim um papel higiênico, né, para limpar. Você sabe o que? Eles se encontravam em tamanha miséria, de modo que eles precisaram fazer coisas absurdas para sobreviver, sabe? Então é um apocalipse econômico, é uma distopia que retrata muitas coisas, e também é um livro que nos faz refletir se nós não estamos chegando a tudo que a autora falou aqui, sabe? Eu costumo dizer que esse livro é uma profecia, é uma revelação acerca de coisas que não estão muito distantes da nossa realidade não, sabe? Plantação de chip foi uma forma aqui na história para o governo conseguir
controlar, né, o que as pessoas ganhavam, o que elas, né, gastavam. Era uma forma de controle mesmo, e isso nos faz refletir, né, acerca do como a moeda foi substituída, como o dólar foi substituído por uma moeda virtual. Isso, de certa forma, acabava com a corrupção, negação de impostos e tal, esse tipo de coisa, mas de certa forma também mantinha as pessoas cativas, né, a um sistema. E hoje, né, não está muito diferente. Hoje as cédulas, né, o dinheiro físico estão desaparecendo. Hoje as pessoas compram mais pela internet, as pessoas fazem transferência via Pix. O nosso dinheiro físico, as cédulas, o dinheiro físico meio que está sendo substituído por uma moeda virtual, né? Tratando de moedas digitais, ela fala também sobre Bitcoin, enfim. É um livro muito rico, gente, que ele trabalha muitos temas, muitas nuances aqui importantes sobre acerca da economia, acerca do futuro de modo geral, acerca de relacionamentos familiares. Enfim, é um livro muito completo, livro que se tornou um dos meus favoritos também, o segundo favorito da autora. Espero ler outros livros dela, e eu gostaria que ele tivesse mais visibilidade, sabe? Enfim, livros que carregam temas tão importantes, muitas das vezes ficam no esquecimento. Mas eu acredito que os anos vão dizer, né? Vão dizer a importância desse livro. É bem capaz dele se tornar um clássico, sim, devido à temática que ele aborda, a forma como ele é escrito. Enfim, um livro muito necessário. Enfim, quis compartilhar com vocês, né, as minhas impressões de leitura mesmo. Tem pessoas muito mais gabaritadas que eu que discorrem sobre essa obra que o YouTube afora de uma forma impecável. Então sugiro que vocês assistam outras resenhas acerca, que vocês vão complementar aí a mensagem aí desse livro, tá? E é isso, muito obrigado por ter me assistido, um grande abraço e até a próxima.